Olá, tudo bem? Como é que estão? Beleza? Show de bola? Pessoal, vamos dar andamento para a próxima aula. A nossa próxima aula vai tratar sobre reservatórios hidráulicos, né? Esse é um dos componentes fundamentais dentro de um sistema hidráulico. Beleza? Vamos lá? Então é o seguinte, ó, vamos começar aqui. Um sistema hidráulico, né, um reservatório hidráulico é um compartimento aonde ficará grande parte do óleo hidráulico do sistema. E dentro desse reservatório eu tenho alguns outros componentes que terão algumas funções específicas, né? Eu indico aqui para vocês, ó, a simbologia, né? Simbologia que relaciona a reservatório, né? Lembrando sempre o seguinte, né? Ó, que o óleo hidráulico ele sai do reservatório, passa pela tubulação, chega nas válvulas, depois passa pelos atuadores e depois que sai dos atuadores, eles terão o retorno para o tanque ou para reservatório. Então, todo o sistema hidráulico, eu tenho a saída do reservatório e o retorno ao reservatório. Beleza? Tá? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho as linhas de saída para a bomba e linha de retorno, né? Então aqui, ó, sai, vai para a bomba, vai para os componentes, válvulas, atuadores e com certeza terá o retorno deste óleo. Eu tenho um dreno, vocês estão vendo nessa região aqui, ó, do o dreno. Caso eu precise fazer a drenagem, eu tenho essa indicação aí. Eu tenho o indicador do nível do óleo hidráulico. Então aqui, ó, esse indicador do nível do óleo hidráulico é uma indicação através de visor, né? Então é um visor que vai estar apontado e a pessoa vai observar se tem ou não tem. Se a gente for pensar em a maioria dos sistemas hidráulicos que tem por aí, é, não é habitual, não é habitual a, a baixa desse óleo constante, certo? Então, eu tenho um sistema hidráulico e eu tô repondo ele todo dia. Será que tá certo? Não, não pode, tá? Sistemas hidráulicos não é para você ficar reabastecendo o reservatório constantemente, né? Então é um sistema, porque a gente está falando de um sistema fechado. Então, assim, se você souber de alguém ou alguém comentar contigo que tá repondo o óleo hidráulico toda semana, todo dia, tá errado. Tem algum vazamento que tá passando aí da observação. Beleza? Certo, ó. Então, vamos lá ver aqui, ó. Embora sirva principalmente como fonte de fornecimento do fluido para o sistema hidráulico, um reservatório bem projetado serve também para outros fins. Sua construção auxilia na separação do ar e substâncias contaminosas. E isso a gente vê, ó, basicamente que tem um filtro no nosso reservatório. Porque o que, que acontece, né? Se caso houver uma contaminação e essa contaminação devido a algum problema dentro de uma válvula, dentro de um atuador, ele pode retornar ao reservatório. E aí, retornando ao reservatório, essas partículas contaminantes, elas são mais pesadas e vão ficar no fundo do reservatório, né? Então aí a importância de você usar o dreno, tá? Porque isso pode ocorrer, né? Alguma, como as carcaças da válvulas são feitas basicamente de alumínio, né? Então a gente pode ter uma concentração aí na parte inferior do reservatório de partículas de alumínio. E aí a gente pode fazer o dreno dessa
dessas partículas, verificar o filtro, né? Ver se o filtro está limpo, está sujo, beleza? Tá? E uma outra função fundamental do reservatório é a chamada dissipação do calor. Então veja, dentro de um sistema hidráulico, a temperatura que o óleo chega é em torno de 80, 90, 95 graus Celsius, tá? Então trabalha quente, beleza? Então, o que que acontece? O reservatório ele tem uma função que o óleo que circula pelo sistema hidráulico, sendo quente, ele vai retornar em algum momento para o reservatório, onde o reservatório estará mais frio. E aí, havendo essa troca de calor, eu não terei problemas de altas temperaturas. Tá? Se caso houver um problema de altas temperaturas, significa que tem alguma obstrução em alguma parte do sistema hidráulico. Beleza? Então, ó, o reservatório não é só para armazenar o óleo, mas ele tem outras funções, como, por exemplo, fazer a limpeza, né? Separação das impurezas, deixando elas no fundo do reservatório, e uma das principais é dissipar o calor, ou seja, diminuir a temperatura desse óleo. Tá? Aqui eu coloquei uma outra animaçãozinha para vocês entenderem como que é o fluxo tanto da saída do reservatório como para a chegada, certo? Então, ó, vamos analisar. Vamos analisar aqui, ó, eu tenho a linha azul. A linha azul é a linha de retorno, ou seja, já passou pelas válvulas, já passou pelos atuadores, chegou no reservatório. Chegou no reservatório, ó, o fluxo que retorna é dirigido em direção às paredes do reservatório. Passou pelas paredes, aí você vai observar que tem uma coisa chamada chicana. Alguns chamam de chicana, outros chamam de defletor. Tá vendo? Ó? Então, dentro do reservatório haverá uma placa, né, mais ou menos no meio do reservatório, chamada de defletor, ou alguns chamam de chicana, tá? Alguns chamam de chicana. Aqui depois eu vou mostrar essa parte aqui para vocês. Depois disso, a turbulência que tem desse óleo que chegou no reservatório, eu preciso dissipar essa turbulência, dissipar essa alta temperatura, né? Então, ó, o que que acontece? Veja só, a turbulência no tanque é evitada, obrigando o fluido a tomar uma trajetória indireta para chegar à sucção da bomba. Então, veja, como o óleo está chegando aqui, ó, ele vai chegar turbulento. E aí, o que que vai acontecer? Se eu não coloco essa chicana ou esse defletor, ele vai imediatamente ser sugado para a bomba. Então, para que eu possa fazer com que a bomba receba um óleo que não acabou de chegar, porque ele vai chegar, ele precisa ter um tempinho para separação de impurezas, né? Para a impureza descer para o fundo do reservatório. Então eu coloco essa placa defletora ou essa chicana justamente para que ele não vá direto para a tubulação de bomba. Então, para que ele possa chegar, a gente pode falar em outras palavras, né? Para que ele possa chegar e se acomodar no reservatório, aquelas substâncias contaminantes, as impurezas, possam ir para o fundo do reservatório, e aí esse óleo mais limpo possa ir com mais calma até a tubulação de sucção, que é a que vai direcioná-lo para a bomba, e aí vai retomar o processo, né? Válvulas, atuadores e tudo mais. Então, ó, céu número 3. Ao chegar ao filtro de sucção, o óleo está arrefecido. O que é o óleo arrefecido, né? Veja, o óleo chegou quente aqui, ó. Chegou quente. Então, o reservatório tem uma das funções que eu falei agora há pouco, que é dissipar o calor. Então, ou seja, retirar o calor. Baixar a temperatura para que eu possa mandá-lo de volta para o
sistema. E um detalhe, né? Se caso ele tenha chego com impurezas, dê tempo para essas impurezas darem uma baixada e o óleo ir mais puro. Apesar que nós temos aqui, ó, na tubulação da sucção, eu tenho um filtro que vai fazer essa captação, né? Se caso tiver uma impureza, né? Vai depender muito da micragem. Depois a gente vai entrar nessa parte de filtro. Eu vou falar sobre as micragens. O que é a micragem? A micragem é o seguinte: é o tamanho da tela por onde o óleo passa. Porque ali a gente tem, normalmente, as substâncias contaminantes são no tamanho de microns, né? Micrômetro. Ou seja, muito, muito, muito pequeno, né? E aí, o que acontece? Por isso que o pessoal chama de micragem, né? Porque as telas dos filtros são na fase de microns, ou seja, a telinha, o tamanho da telinha por onde passa o óleo é com tamanho de micrômetro. Beleza, galera? Show de bola? Então, vejam a importância de termos essa placa defletora, ou alguns chamam de chicana. É o que? É fazer com que dê tempo do óleo que acabou de chegar do retorno possa dissipar o seu calor, ou seja, baixar a temperatura, ter um tempo para separação das substâncias ruins, né? As substâncias contaminantes, aquela sujeira, que ela possa ser levada, baixada, né? Porque como ela vai ser mais pesada, a tendência é ela descer para o fundo do reservatório. E aí sim eu posso passar pelo outro lado, né? Vocês percebam que nós temos a placa defletora mais ou menos no meio do tanque, que é justamente para quê? Para pegar essa parte que acaba de chegar, dar um tempo, se separar, dissipar o calor e chegar ao outro lado do reservatório, um óleo mais frio e mais limpo para retornar para o sistema. Então, ó, aqui vejam só, isso aqui é de uma máquina, né? Máquina agrícola. Então, ó, vejam a importância. Ó. Aqui eu tenho um reservatório visto em corte. Então você observa que aqui eu tenho a placa defletora. Essa placa defletora é aquela placa, como eu havia comentado, que vai dar uma separada no óleo que acabou de chegar para o óleo que está voltando para o sistema, a fim de que dissipar o calor, ou seja, baixar a temperatura e separar dos elementos contaminantes, substâncias contaminantes que estejam mais pesadas que o óleo, para que elas possam ir para o fundo do reservatório e o óleo mais limpo ficar na parte de cima. Com isso, eu não vou ter problemas na sucção da bomba, porque você imagina se eu levar uma substância contaminante até a bomba, né? A bomba está fazendo um processo de giro, depois a gente vai entrar em detalhes de bombas, né? E aí pode ter um travamento da bomba ou mesmo até um desgaste, tá? Aqui, ó, eu tenho a parte do visor, né? Então eu tenho, em algumas situações, o visor é uma pequena tubulação que está na parte externa, né? Mas ele está ligado com a parte interna do reservatório, que pode ser um indicativo do nível do óleo hidráulico. Lembrando mais uma vez que o óleo hidráulico não é um tipo de óleo que baixa constantemente, tá? Aqui vocês estão vendo, ó, o reservatório do hidro, volume 24 litros, reservatório hidráulico, volume total 29 litros, o visor de nível do óleo hidráulico, não, aqui é uma outra forma de indicação, tá? Então vocês percebam aqui, ó, os bocais de abastecimento, o próprio filtro, né, que eu preciso ter. Olha aí, ó, o filtro de óleo, o dreno, né, ó, os indicativos de quem é o dreno do óleo hidráulico, ó. Então percebam que esse ponto aqui é o dreno óleo hidráulico, esse aqui óleo do motor, tá? E óleo da transmissão. Beleza, ó? Aí nós temos o seguinte, quando a gente fala que o óleo está no reservatório e depois ele vai retornar para o sistema, podem acontecer alguns problemas, né,
dentro desse reservatório. Então veja bem, eu posso ter duas situações que podem ocorrer dentro do reservatório e consequentemente leva isso para as válvulas e para o atuador. Eu tenho um processo chamado de aeração e cavitação. Então, a aeração ela é causada pelo quê? Nível baixo do óleo, linhas de sucção que foram rompidas, ou seja, a linha de sucção é aquela linha que está retornando para o sistema, tá certo? É o óleo saindo. Pode ser um problema nas conexões da linha de sucção, óleo retornando acima da superfície do reservatório, ou seja, óleo demais, né? Óleo retornando muito perto da linha de sucção. Óleo retornando muito perto da linha de sucção significa, ó, que vamos pensar o seguinte: a linha de sucção é nesse ponto verde aqui, ó. Então você imagina que o nível do óleo está abaixo aqui ou exatamente nesse ponto aqui, ó. Tá? Então qual que é o ideal? O ideal é que o óleo hidráulico esteja sempre na posição mais alta possível do reservatório, ou seja, que ele fique sempre no nível máximo ou um nível acima do ponto de sucção, tá? Isso para que não cause a chamada aeração. Isso aí, o que pode acontecer, né? Pode gerar bolhas de ar dentro do meu sistema e consequentemente falha do equipamento, tá? Cavitação, o que pode ocasionar? Tela de sucção bloqueada. Então, onde está isso, ó? Tela de sucção, é essa telinha aqui, ó. Tá vendo? A telinha que fica dentro do reservatório, ligada à linha de sucção, ou seja, a linha que vai sair o óleo para o sistema. O óleo esteja totalmente frio, então, ou seja, veja, a gente falou de baixar a temperatura, mas também eu não posso baixar muito a temperatura do óleo, tá? Ele precisa manter uma temperatura acima de 30, 40 graus, tá? Não pode ficar muito frio esse óleo. E algum orifício, algum furinho desse reservatório esteja bloqueado, né? Algum ponto na tubulação, na válvula que possa ter um bloqueio. Por que isso pode ocorrer? Devido à questão, ó, do seguinte, que não deu tempo do óleo que chegou no reservatório, não teve tempo de separar a parte mais pesada da parte mais limpa, ou seja, aquela substância contaminante, ela acabou não descendo para o fundo do óleo, ela já foi sugada pela linha da bomba, e ela é pequena, passou pela tela aqui, ó, e aí retornou ao sistema, e aí pode obstruir algum ponto ou do atuador ou da própria válvula, gerando a cavitação. Aqui eu dei algumas possibilidades do que pode ocorrer tanto na aeração como na cavitação. Então, ó, provoca danos à bomba, pode ser tanto aeração e cavitação. Causas da formação de espuma, né? O óleo não pode ficar com espuma, é a aeração. Provocado por óleo frio, é a cavitação. Provocado por linha de sucção dobrada, cavitação. Então a gente viu o que é aeração e cavitação, e aqui as possíveis situações onde cada um pode ocorrer. Certo, galera? Você vê, a aula rápida, aula, né, curtinha, legal, show de bola. É isso, minha gente. Então, sobre reservatórios, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a atividade. Beleza? Abraço.